Você já se pegou pensando que não consegue, que tudo vai dar errado ou que nada vai mudar na sua vida? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da gestão dos pensamentos e como que adquirir o hábito de gerir bem os seus pensamentos pode melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua saúde mental. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Eduarda, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui nós falamos a respeito de crescimento e desenvolvimento pessoal. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para que você sempre seja notificado quando tiver um novo vídeo por aqui. Nós já ouvimos muito a respeito dos padrões de comportamentos, porque eles são mais visíveis quando você é abordado que você se comporta da forma como seu pai se comporta ou como sua mãe, você tem o mesmo tipo de comportamento em determinadas situações. Mas pouco se fala a respeito dos padrões de pensamentos, e esses padrões são consequências dos nossos comportamentos. É por conta dos pensamentos também são padronizados que nós, consequentemente, temos também comportamentos. Temos a tendência de se comportar daquela forma também. E esses pensamentos, eles são adquiridos por meio do ambiente em que vivemos. Às vezes, cultura, alguma crença que foi passada para gente. Por exemplo, se você cresceu num lar, numa casa com muita negatividade, é muito provável que você tenha pensamentos negativos também. E isso é o que chamamos de pensamentos automáticos, pensamentos distorcidos. E o que são esses pensamentos? São pensamentos que muitas das vezes nós nem nos atentamos que temos, né? Eles não são pensamentos nossos, eles são pensamentos que vêm de crenças e situações que nós vivenciamos, que foram passadas para a gente e que quando acontece alguma situação parecida, nós temos esses pensamentos de forma automática, como o nome mesmo já diz. Existem vários tipos de pensamentos automáticos ou pensamentos distorcidos. Um deles é o pensamento do tudo ou nada. É quando você é extremo, né? Se você, por exemplo, vai mal numa prova, você já se considera burro, você pode até ter ido bem nas outras provas, mas se em uma você não conseguiu tirar uma nota que você se programou para tirar, você já se considera burro, já se considera um péssimo aluno. Então você coloca tudo muito ao extremo, ou é tudo ou é nada para você. O outro tipo de pensamento, por exemplo, é o pensamento de personificação. É quando nós adquirimos toda a responsabilidade e culpa a nós. Você adquire a você mesmo. Você não consegue enxergar que a maioria das situações e dos eventos que acontecem na sua vida não são só de responsabilidade sua, porque nós vivemos muitas das vezes com interações, né? O mundo é feito por interações com as pessoas, então a maioria das situações tem uma parcela de culpa sua, sim, porém também tem parcela do outro. Por exemplo, quando você diz que o seu casamento acabou porque você falhou. Você pode sim ter falhado, mas o seu casamento não acabou só por conta dessa falha, entende? Porque ele é formado por duas pessoas e as duas pessoas têm responsabilidade dentro daquele relacionamento. Mas você deve estar se perguntando: mas como que eu faço para parar de ser uma pessoa pessimista ou parar de pensar negativo? E eu já adianto para você, não é simplesmente você trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. Esses pensamentos eles não vão sumir do dia para a noite. O segredo vai estar no processo e no distanciamento. Você vai precisar se distanciar e ter um olhar mais observador sobre os seus próprios pensamentos e passar a adquirir consciência daquilo que você está pensando. E esse é o hábito que a gente precisa tomar iniciativa de ter. É o hábito da metacognição, que seria justamente você adquirir consciência daquilo que você aprende inconscientemente. Então você precisa se perguntar e se questionar: será que esses pensamentos são reais? Eles têm fundamento? Eu sou realmente o que eu estou pensando ser? O que a minha mente está falando que eu sou? E se não, qual que seria a melhor maneira de eu pensar nessa situação? O próprio psiquiatra Aaron Beck, ele vai nos falar que nem tudo que a gente pensa é real. Então você precisa adquirir essa consciência para que você não seja aprisionado pela sua mente e não seja governado por ela. Você precisa tomar as rédeas da sua própria mente, da sua própria vida, porque você é quem domina, você é quem tem o controle dela. E quando nós
simplesmente aceitamos esses tipos de comportamentos e de pensamentos que nós herdamos, nós não estamos vivendo e sendo quem nós realmente somos. Então, se você tem esses tipos de pensamento, eu te aconselho a anotar. Sempre quando você passar por uma situação e esses pensamentos virem à tona, anote quais pensamentos são esses, quais pensamentos você teve e qual foi a situação que você estava passando, para que você consiga ver num todo e ver também os padrões, né, determinadas situações que são às vezes parecidas, que te remete a algo, né, do seu passado, talvez uma situação que aconteceu, para que você quebre esses ciclos, porque muitas das vezes você está criando um olhar sobre você mesmo que não é real, um olhar incapacitado, um olhar, de certa forma, injusto sobre você. Então, se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever e clicar em gostei. E até o próximo vídeo.